Boa tarde a todos. Antes de mais, desculpem eu estar de óculos, mas estou aqui com uma alteração no meu olho e vou fazer a apresentação de óculos, senão pode não correr tão bem. O meu agradecimento, antes de tudo, ao Paulo, à Bazinga, à Flu, que deram uma grande força para que isto acontecesse. Obrigado a vocês por estarem presentes. É bonito ter aqui não só o GPs, que era inicialmente a minha ideia, encher a sala com GPs, mas temos uma mescla de várias especialidades, o que torna o evento ainda mais bonito. E obrigado também aos moderadores e à vossa disponibilidade de virem ao Algarve. Portanto, 10 minutos. Vou tentar simplificar. O Dr. Filipe Antunes começou muito bem, colocou o patamar da voz no sítio certo. Vamos ver se conseguimos manter a voz forte. Ok, quando falamos de flowchart e pensarmos na sequência de organizarmos a nossa cabeça em relação à dor lombar, é importante diferenciarmos entre dor aguda e dor crónica. Temos sempre a baliza das 6 semanas, em que até às 6 semanas é dor aguda e subaguda. A partir das 6 semanas falamos em cronificação de dor. Portanto, quando temos à frente alguém à nossa frente, a nossa primeira pergunta é esta. Segunda pergunta, muito simples, perceber se a dor é axial, portanto, se estamos à partida a falar de uma dor mecânica ou se temos algum padrão de irradiação. Portanto, quem nos chega com uma dor lombar, ok, temos sempre que esclarecer para nós mesmos e também para o doente que tipo de dor lombar é que estamos a falar. Este talvez seja o slide mais importante, independentemente da especialidade. Quando temos um doente à nossa frente com dor lombar, a probabilidade joga a nosso favor e joga a favor do doente, porque sabemos que quase 85% das dores lombares são inespecíficas, mas devemos sempre desconfiar. Vocês, com certeza, vão acumulando experiência ao longo da vossa carreira e já devem ter tido surpresas desagradáveis com doentes, com tumores, com fraturas, com infecções, e realmente elas acontecem. Mas as probabilidades são a favor de serem causas benignas. Mas não esquecer, trauma recente, perda de peso inexplicado, perda de força, alteração de esfíncteres, sinal de alarme, a idade acima dos 50 ou às vezes uma idade também demasiado novo, também é um sinal de alerta. Febre, sobretudo até febre noturna, alguém que sua o pijama demasiado, mais do que o normal, é de desconfiar. Alguém que faça uma utilização de drogas endovenosas, com uma regularidade grande. O uso prolongado de corticoide e uma história prévia de cancro, ok? Imagiologia, ok, nem todos, nem nenhum. Temos que ter alguns critérios, temos que ter também algum jogo de cintura e aguentarmos e esperar um bocadinho, porque não é logo tudo para ressonância, nem é tudo para TAC. Aqui a verde, posso-vos dizer que a verde é uma indicação para ressonância quando suspeitamos de fraturas osteoporóticas. A velhinha que estava bem e de vez em quando, a mim surpreende-me com a minha experiência que vou tendo que há pequenos movimentos que são suficientes para partir uma vértebra. Eu estou-me a lembrar de uma doente, uma senhora inglesa, que ia pôr uma pizza no forno e sentiu qualquer coisa nas costas, fraturou. Portanto, é realmente fácil as fraturas osteoporóticas acontecerem. História prévia de tumor, imunossupressão, sintomas persistentes mais de 6 semanas, cirurgia prévia, portanto, há algo que nos diga que a cirurgia, algo não está a correr bem pós-cirúrgico, também é critério de verificação através de ressonância magnética e, claro, síndrome de cauda equina, portanto, déficits neurológicos. Portanto, de uma forma muito geral, dor lombar, temos aguda axial, aguda radicular, crónica axial e crónica ciática crónica. Portanto, o tempo joga a nosso favor. Sabemos que se tivermos 6 semanas para o nosso doente que está à nossa frente, a grande probabilidade de ele ficar bem espontaneamente é elevadíssima. O prognóstico de dor lombar axial é excelente, a maioria das vezes. Apenas 1/3 precisa de cuidados médicos. Sabemos que desse terço que precisa de cuidados médicos, 80% melhorará significativamente ao fim de 6 semanas. 85% é uma dor lombar inespecífica, que nunca chegamos exatamente a perceber qual é a causa, e recorrências de dor lombar acaba por ter um bom prognóstico. Nunca se esqueçam dos red flags, das bandeiras vermelhas. Portanto, em termos de intervenção,
Temos a medicação oral que o Dr. Filipe já abordou, que temos os anti-inflamatórios, não é a favor do uso de corticoides numa dor lombar aguda. Ok, aqui podemos discutir, se calhar alguns de vocês têm experiência em que pode resultar efetivamente numa fase muito aguda. O repouso no leito não é recomendado, sobretudo mais de 48 horas, aqueles doentes que ficam muito tempo inativos, não é bom para a recuperação, assim como a retoma do trabalho. Portanto, quanto mais cedo o doente se conseguir adaptar no seu local de trabalho, melhor. Programa de exercício, sempre também numa perspectiva preventiva, em alguém que tem uma lombalgia aguda, provavelmente demasiadas horas a trabalhar, posturalmente posturas incorretas, excesso de peso, stress, horários um bocadinho desfasados. Portanto, o exercício é sempre uma boa recomendação. E a intervenção não cirúrgica, o que é que nós temos a oferecer numa fase aguda? Temos a componente miofacial, num doente que tem uma dor muito isolada. O quadrado lombar é um músculo muito afetado na lombalgia aguda, sobretudo axial, mas um bocadinho mais lateralizada, com uma dor à palpação, em que o doente identifica e não é bem no centro da coluna, é um bocadinho mais ao lado. Com a ecografia podemos fazer bloqueios específicos do quadrado lombar e às vezes com resultados muito interessantes. Eu muitas vezes também faço, podem não concordar, mas se eu suspeito de um síndrome facetário agudo muito incapacitante, com a ecografia também visualizamos muito bem as facetas articulares e facilmente, num ato médico rápido, podemos colocar um corticoide periarticular nas facetas lombares baixas. A sensibilidade que eu tenho é que quando o doente é bem selecionado, é muito favorável. Não esquecer, dor aguda, fatores de risco para fraturas, podemos ter fraturas osteoporóticas e este foi um doentinho que fizemos ontem, começou com uma fratura de L3, foi para a Inglaterra de carro, voltou, houve um agravamento da dor, eu disse, vamos esperar, ainda é cedo, se calhar, fazemos ressonância magnética, passamos as 4 semanas, as duas mantiveram-se, fizemos 5 fraturas ontem na mesma doente, em que houve um desfazamento de cerca de 3 meses, e já com terapêutica anti-osteoporótica em curso, com certeza que leva algum tempo a atuar. Numa ciática aguda, é fundamental identificar os doentes que precisem de cuidados médicos urgentes. Temos que ter essa sensibilidade, estar atento às red flags novamente. Mas a base do tratamento é tratamento sintomático. Aqui penso que os corticoides poderão de facto também fazer a diferença. Depois temos outras palestras aqui, o colega da ortopedia, cirurgião e mesmo os outros colegas poderão ter também muita experiência nas radiculopatias também agudas e o efeito do corticoide. A imagem, muitas vezes podemos aguentar 6 semanas se não for uma radiculopatia demasiado incapacitante e se não tiver as red flags. Novamente, a terapêutica, podemos também depois discutir no fim qual a terapêutica ideal, mas eu numa ciática aguda não tenho problemas nenhuns em iniciar doses altas de corticoterapia, a partir dali a baixar, podemos entrar logo com os moduladores, com as gabapentinas ou com as pregabalinas. Se estiver errado, o Dr. Filipe me corrija no fim. Novamente, o leito não é recomendado, iniciar o trabalho assim que possível. Os programas de fisioterapia poderão ser favoráveis, não há literatura que diga que a fisioterapia é altamente recomendada, mas podemos recomendar. Do ponto de vista não cirúrgico, podemos fazer infiltrações foraminais fluoroguiadas, com certeza que logisticamente são mais pesadas. Em contexto de consulta e no imediato, posso oferecer aos doentes as infiltrações epidurais caudais para um alívio sintomático. De sexta para segunda-feira, para passar minimamente bem, uma infiltração corticoanestésica epidural numa fase aguda é interessante, pelo menos num período curto de tempo. Se estiver enganado, também corrijam, mas na minha prática eu vou utilizando esta técnica. Do ponto de vista de dor crónica axial, estamos a falar de uma dor mecânica, sobretudo, com certeza que temos vários pontos, os pain sources são variados na coluna, mas falemos apenas das articulações, das facetas articulares, que provavelmente são a grande fonte de dor axial, de dor mecânica axial. Novamente, não esquecer as red flags numa dor axial, por exemplo, em doentes com tumor prévio, e temos que selecionar muito bem os nossos doentes quando propomos algum tipo de técnica
para tratarmos uma dor crónica axial quando tentamos escalar na pirâmide terapêutica e chegamos ali ao nível 4 que o Dr. Filipe falou, em que a intervenção médica poderá interferir nesta dor lombar. Mas é preciso selecionar bem os doentes, ter um perfil psicológico ideal, equilibrado, ser uma pessoa, predisposta a perceber o sucesso ou o insucesso destas técnicas. E a gestão de expectativas é fundamental, nomeadamente quando utilizamos a radiofrequência, que é uma técnica de ablação das articulações lombares por dor lombar crónica. Previamente podemos fazer sempre um bloqueio de diagnóstico e ver se existe uma resposta. Existem algumas seguradoras que exigem um bloqueio de teste prévio com uma melhoria acima dos 80% para autorizarem a radioablação. Na radiculopatia crónica, com certeza que o nosso raciocínio estará entre uma estenose lombar e uma hérnia de disco, assim de uma forma muito superficial. Em termos de disco, com certeza que temos as nucleoplastias, em que a doutora Inês Prisco irá falar, as opções terapêuticas que nós temos para fazer dentro do disco e peridisco ou perirradicular. Do ponto de vista de literatura, o que há mais estudos é sobre a utilização dos corticoides perinervo, em que há 3 linhas que eu gostava de destacar. Podemos fazer até 3 infiltrações espaçadas por um mês. A primeira infiltração tem que haver um resultado significativamente positivo para eventualmente avançarmos para as seguintes e não devemos fazer mais de 3 infiltrações num ano. Estamos a falar apenas de corticoide perirradicular por hérnia discal. Os mesmos sintomas ou sintomas parecidos para um canal estenótico, temos estes dispositivos que nós vamos colocando e considero que com bons resultados. Não sei se à custa de uma boa seleção de doentes, se efetivamente os espaçadores interespinhosos funcionam realmente bem numa população em geral. Não sei, uma pergunta aberta. Mas a aplicação de corticoide num foramen estenosado é o mesmo para uma radiculopatia por hérnia discal. Em termos de mensagens finais, 85% ou mais de 85% de uma lombalgia em específica, dificilmente vamos encontrar a sua etiologia. Temos que fazer uma modificação de estilo de vida, isso aí serve para toda a gente. Nunca é demais modificar para melhor o nosso estilo de vida. Não vamos a correr para uma imagem, temos critérios para pedir ressonâncias ou TACs, temos que ter alguma serenidade nesse momento, senão vamos fazer um diagnóstico excessivo, um overdiagnosis, e que nem sempre queremos andar nesse terreno. O tempo é terapêutico, se conseguirmos esperar, medicar e gerir as expectativas, a grande probabilidade do doente ficar bem é enorme. Personalizar o tratamento farmacológico, com certeza que temos regra ou temos algumas diretrizes, mas podemos personalizar perante a pessoa que temos à nossa frente. E também dominarmos minimamente o que é que poderá um cirurgião oferecer, o que é que poderá um não cirurgião, ou mesmo um cirurgião, em técnicas minimamente invasivas. E não quer demais, temos sempre presente a imagem do tuna fish, que é aquilo que nos guia nas dores lombares, tanto aguda como crónica, em critérios de gravidade. Obrigado.